organiza, dos próprios vai e vens da justiça e das liminares, que são outra praga no futebol, né? Quando entra esse negócio de liminar para cá, liminar para lá, é uma coisa muito chata. Mas, antes de tudo, quem devia zelar pelo bem do futebol não está zelando. São os clubes, são as instituições. As instituições têm que se antecipar. Tudo isso era uma bola cantada. Claro que ia ter tumulto. Claro que a polícia ia jogar gás para conter. Claro que ia ter criança, que ia ter mulher. Será que, puxa vida, pensar num bem maior é evitar tudo isso? E a declaração do presidente Fluminense no dia anterior? Lamentável. Falou de guerra. Morte, falou de guerra. Em uma semana que a gente falou tanto em vidas, a total falta de sensibilidade, né? De percepção da importância de escolher as palavras, um discurso pacifista. Incitando violência. Porque é claro que quando eu falo em guerra, você não está falando em uma guerra armada. É a questão do futebol, mas é a sensibilidade do momento. Infelizmente, eu começo a acreditar em tragédias como a da semana passada, em solidariedade protocolar. Isso. No sentido de eu me solidarizo porque é a minha obrigação aqui, mas no fim das contas eu não tô ligando, sabe? Eu quero saber de que lado que minha torcida vai ficar no jogo do final de semana. E que pega bem pra minha imagem, né? Então é duro, é difícil, eu vou responder. Eu não posso desistir, sabe? Eu vivo disso, eu sou apaixonado por isso, eu tenho que resistir. Eu não posso culpar quem desistiu, mas eu tenho que levantar a minha voz, que atacar as pessoas que causam isso e sempre propor soluções, né? E as soluções acho que passam por tirar os burocratas do caminho, gente. O futebol é dos torcedores. Se o futebol não for dos torcedores, ele não é de ninguém. Então, como é que... Além da questão absurda de uma briga em que não se consegue chegar a um acordo, porque não era pra briga ser essa semana. Isso tinha que ter decidido desde o começo do campeonato, o que aconteceria numa situação como essa. Até porque, nossa, será que pode acontecer um Vasco e Fluminense na fase decisiva? Qual a chance disso acontecer no Campeonato Carioca, né? Será que é praticamente impossível, né? Então, isso já tinha que ter sido conversado lá atrás, ponto. Agora, a insensibilidade de quem, com ingressos vendidos na calada da noite, com muita gente já dormindo, com gente preparada para ir para o jogo, com gente saindo de outras cidades. Sim, viajando com já. 2 times de torcidas nacionais, gente que se programa para ver uma decisão e que ainda prestigia uma taça que perdeu totalmente o valor e ainda assim, porque é o time dela, ela quer ver. Então, essa decisão ela é surreal, cara. Ela é difícil de acreditar que alguém concede uma decisão como essa. Depois você acha que tem razão, cara, processa o consórcio, processa a federação, vai exigir perdas e danos, vai fazer qualquer outra coisa, mas não penaliza o torcedor, e o torcedor ele é sempre penalizado. E aí você tem que aguentar ainda serem culpadas as famílias, serem culpadas as pessoas que querem só um domingo de lazer, cara. As pessoas que... Qual que é o lazer do brasileiro hoje, pô? A pessoa sofre no trabalho, sofre 2 horas para chegar em casa a semana inteira. No domingo, que é o dia de ter a paixão dela, de ir com a família ver o futebol, agora ela que é a culpada também. Para com isso, gente. Pô, vamos culpar quem tem culpa, vamos culpar o responsável. Senão ninguém mais sai na rua no Brasil. Senão todo mundo vai ficar em casa preso atrás das grades e não vai fazer mais nada. Sabe, a gente resiste, se posicionando, indo, botando a cara, indo à frente e lutando contra o que é errado. E a gente tem que lutar contra isso. Sobre a questão do posicionamento do Fluminense, que bom que tem barulho sobre isso, porque 10 anos atrás, acho que em geral as pessoas estariam concordando que é frescura. E se hoje você está vendo muita gente falando que evidentemente, mas se você está vendo um barulho muito grande falando que, cara, eu não aceito isso, e muita gente falando, eu não aceito isso de um jogador do meu time. Porque o Vasco é um exemplo de aceitação, de pioneirismo, de abertura de porta. Tá? E tanto isso era diferente antes, que no fim de semana eu li uma coluna do Chico Anísio, em 2006, no Lance, falando que não confia em goleiro negro. E escrevendo num jornal de grande circulação, e na época eu não lembro de ter tido qualquer repercussão em relação a isso. E já viu o início de redes sociais, né? Já poderia ter alguma... Exato, poderia ter é o que o Léo falou, não faz tanto tempo. Então, 2006. 12 anos, 13 então, eu prefiro acreditar que, embora muita gente seja conservadora no sentido de que ainda acha que o futebol é o refúgio da masculinidade, essas bobagens que se falam por aí, eu acho que tem que ter barulho sim, tem que se fazer barulho sim, tem que se criticar sim, sabe? Não dá para aceitar, seja do seu time, seja do time dos outros. E o que mais me deixa feliz eu tento ver o lado positivo, cara. Tem mais gente não aceitando essas coisas. E essas pessoas têm que falar, porque se elas ficarem caladas, as pessoas que querem que tudo seja como antes, que tudo seja como sempre foi, elas nunca vão... Elas vão vencer, cara. E elas não podem vencer, bicho. Léo, eu desisti. Tudo bem, eu entendo, cara, você desistir, Bruno. Mas eu não posso desistir, cara. Eu não posso desistir. Eu desisti porque, eu quero acreditar em quem ainda tem a confiança em mudar. Eu tô desistindo tô lamentando. Sim. Mas porque, assim, é a culpa dos clubes, é a culpa da Ferdi,
Mas também em São Paulo acontece, também aconteceu na final da Sul-Americana, quando era só uma torcida e não era a Ferge. Porque é o país, cara. Então, eu também e aí a educação, a gente não tem o básico que é a educação. O retrato do país, né? É isso. O Brasil, infelizmente, está apodrecido na sua raiz. É o país da imprudência, da negligência, do egoísmo, do individualismo, da falta de respeito, que a gente tem visto nos últimos tempos aí nas tragédias, né? Em especial de Brumadinho, também no Ninho do Urubu. Tudo é negligência, tudo é a falta de cuidado, de respeito, de preocupação com o outro. E o que aconteceu aí nesse caso do Vasco Fluminense foi mais um capítulo semelhante a isso. A mesma situação, de ninguém cede, não estão se importando nem um pouco com o torcedor que vai para o estádio. Infelizmente é isso, não tem como se surpreender. O futebol não é uma ilha, é só um retrato de um país que prima pela negligência, pela imprudência e pelo egoísmo, em todas as esferas, não só no futebol. Então, sinceramente, eu gostei da fala do Bertozzi, tem que resistir, acima de tudo, tem que resistir. Mas fica cada vez mais escancarado, a cada capítulo semelhante a esse, como o país, na sua origem mesmo, está apodrecido. Não só questão governamental e tudo mais, mas também questão de costumes, de hábitos, de respeito da pessoa em relação à outra. Sim. É um país que está recheado de sentimentos egoístas e individualistas e pouco se importando, principalmente com a camada mais frágil da sociedade, mais carente, essa camada que tem como lazer unicamente um jogo de futebol. Então, sinceramente, eu não vou desistir, não. Vou lutar para resistir. Eu vou... Mas que o país caminha cada vez mais para um buraco sem fundo, caminha. Eu vou dar um exemplo do que é o desistir para mim. Como o Léo falou, a gente não pode culpar essas pessoas que estavam lá, porque elas são vítimas, né, Léo? Exato. Mas eu não tenho mais essa coragem. Tudo bem, eu entendo. E assim, de novo, eu só não posso julgar, cara. Não, eu sei, eu entendi, Léo. Eu só acho assim, quando eu falo assim, eu desisti, o que é desistir para mim? Eu não exponho, não vou com os não levaria as minhas filhas com essa incerteza, como algumas famílias levaram. E eu não acho que elas estão erradas, porque elas não são culpadas. É óbvio que não são culpadas. Mas essas pessoas não desistiram. Exato. Elas ainda têm esperança de que vai dar certo. Eu não tenho mais. Mas tem uma questão também de direitos. Uma pessoa que compra um ingresso tem direito de ir para um lugar onde... mas aí cabe... Aí cabe, professor. Direito de ir e vir, é constitucional. O professor está certo, eu tenho direito, mas eu não vou correr esse risco, mas aí porque eu sei que vai acontecer. Fica o dilema entre o medo e a noção do direito. Eu desisti nesse sentido. Em cima do que o professor está falando, eu acho até que cabe para os torcedores que se sentiram lesados por terem comprado o ingresso para 90 minutos e terem podido assistir a 45, a 60, cabe até talvez um processo na justiça. Em relação ao desistir do Bruno, ontem foram 29.002 torcedores pagantes. Quantos desses, por conta de tudo que viram fora do campo, desistiram do futebol? Eu imagino que todas as crianças que estiveram lá... Tem uma imagem aqui que a gente está mostrando de uma mãe absolutamente desesperada com uma criança no colo. Nem praticamente. Essa mãe certamente desistiu do futebol. As crianças com alguma idade, para entender o que aconteceu ontem, desistiram. E o problema, Bruno, é que a desistência vai muito além de todo... Imagino a quantidade de milhares ou milhões de pessoas que assistiram a tudo e falaram, você não vai mais, tá? Falando pro marido, uma coisa que o Maurício falou aqui ontem que vai chegar em casa, o pai vai dar um videogame, vai dar uma camisa de um time internacional, filho, fica aí e tal. É mais seguro. E é dolorido isso, cara. É dolorido. E aí vai ser a morte decretada do futebol, porque, como a gente já falou aqui, a paixão que mantém o futebol brasileiro, essa coisa de gerações. Não é mais a razão. Você não encontra mais razão quando você vai justificar por que você gosta do futebol brasileiro. Não existe isso, não. Eu gosto do futebol brasileiro porque realmente é uma organização à parte do próprio país. É algo que eu respeito, que tem credibilidade. Isso não existe, isso não é justificativa. A única justificativa que você tem para acompanhar o futebol brasileiro é a sua paixão, que passa de geração por geração, de década por década. Só que essa nova geração... talvez não tenha essa paixão. E é isso que está sendo a morte decretada. Como se cancelam da noite, na madrugada do evento, um evento com qualquer evento que seja, com uma justificativa banal dessas, um evento com mais de 30 mil ingressos vendidos. Não existe isso, cara. E quando se cancela, Léo, se cancela a tempo. Exato. Não é o que aconteceu. E a gente está falando do Brasil, mas numa análise maior, isso aí, poxa, outro dia nós tivemos Boca e River também. O mundo está meio complicado nesse sentido, né? Tinha pessoas ali esperando um jogo que não houve, depois seria no dia seguinte, também não houve. Sim.
Então, acho que falta um pouco de vergonha na cara para as instituições. As instituições mesmo, eu falo Conmebol, falo FEA, falo FIFA, falo a organização do futebol em geral. Os clubes, não. Dos clubes. Cartolas, Os caras são muito burros. Não, e assim, são muito orgulhosos, só que é um orgulho que realmente o que me deixa, é burrice. O que me deixa mais assustado, que ainda não entra na minha cabeça, é que esses milhares de torcedores tiveram suas vidas em risco por causa de um lado do estádio. Sim. Por causa de um lado do estádio, porque é a tradição, ou porque é o contrato de não sei quem, mas é um lado do estádio. É um uso político dessa história do lado. É o que eu penso. O Mauro explicou bem os bastidores disso aí, né? Quer dizer, insatisfações aí entre Fluminense e consórcio, aproximação do consórcio com o Vasco. Tudo isso está muito bem explicado. Sim, tem o vídeo do Mauro no Linha explicando brilhantemente. Como surgiu com o Vasco, né? Quando ganhou o Carioca independentemente disso, a minha posição, tá? Existe um impasse, privilegia-se o mandante. Como foi também quando o Vasco, na época do Eurico, queria no grito ficar do lado e o Fluminense, como mandante respaldado pelo contrato, tinha o direito de ficar do lado e acabou. Sem dúvida. Então a questão não é Vasco, Fluminense, A ou B, preto ou vermelho. Não é essa a questão aqui. A questão é que, beleza, se sentiu lesado, consórcio, como é que você está falando que agora não tem? Tá? Eu nunca vi o contrato, tá? Mas o Fluminense alega que está garantido o direito a ele como mandante ou como visitante. Cara, você descobriu o contrato, agora eu quero uma multa X aqui. Mas não prejudica o cara que vai ao estádio, bicho. Pelo amor de Deus. Não é só prejudicar, é colocar a vida do cara em risco. Ele tá em risco. Eu acho que os clubes eles têm que discutir. O Campelo, ele realmente ele tem que discutir. Ele é o mandante. O outro, se tem um contrato assinado, tem que apresentar. Mas assim, senta, conversa. O título da Taça... não coloca a vida do torcedor em risco. O título da Taça Guanabara, Bruno, nunca valeu tão pouco quanto hoje. Antigamente, o campeão da Taça Guanabara era um cara que gozaria dos rivais por um bom tempo. Ele estava a uma taça da conquista do Campeonato Carioca. O Moser, então, se ele vencesse a Taça Rio, ele era campeão. E se não vencesse a Taça Rio, pelo menos ele estava garantido na final. Se o Vasco ganhar a Taça Rio, o máximo que acontece é ele pular a semifinal. Esse é o ponto, esse é o ponto. Então, o título da Taça Guanabara vale muito pouco. O campeonato estadual, como um todo, isso vale para todos os estaduais, inclusive o Paulista. O campeonato estadual vale muito pouco. 29 mil pessoas ignoraram o peso cada vez menor da Taça Guanabara, ignoraram o fato de o campeonato do Rio de Janeiro ser uma várzea. Dá prejuízo para todos os times. É um campeonato desorganizado, bagunçado, com mudanças, com tudo que você imagina de ruim. 29 mil pessoas se propuseram a gastar R$1.112.000 foi a renda bruta. Isso equivale a um ticket médio de R$38, Bruno. Se dispuseram aí ao estádio para viver toda essa circunstância de perigo, de medo, de pavor, para isso. Então, assim, a sua desistência, Bruno, é a desistência de milhões de brasileiros nessa segunda-feira. O episódio no Rio de Janeiro é só mais um para fazer com que o torcedor fique cada vez mais desestimulado a ir ao estádio. E desculpa, eu não vou lembrar quem falou no Twitter, Nicola, mas é um campeonato onde 99% dos jogos ninguém quer ir. Sim. Ninguém quer ir. Aí você tem um jogo que as pessoas querem ir e não podem. Que é assim, vem, você vai ver como vai ser legal e você vai voltar. Esse campeonato é o campeonato em que a Ferg já solicitou que o torcedor não fosse ao estádio por conta da chuva. Inclusive, naquele episódio, eram 12 mil ingressos vendidos. O borderô final indicou 8 mil, ou seja, 4 pegaram o dinheiro de volta por causa da ameaça de chuvas. Né? Porque os caras estão jogando, eles não correm nenhum risco. Não, então, você está delegando. Ele não tem a capacidade de oferecer condição para você ir para o estádio por conta da chuva. Então, não vá ao estádio, a gente devolve o dinheiro. Então, assim, é o campeonato da bagunça, é o campeonato absolutamente desmoralizado. E aí, Bruno, só para completar, a TV que transmite o futebol em si, ela gosta que o torcedor não vá ao estádio. Porque hoje ela tem uma preocupação muito grande de fazer seu pay-per-view vingar. Sim. Os principais jogos dos estaduais estão sendo transmitidos no pay-per-view. Sim. Que é para obrigar o cara a comprar no pay-per-view. Então, e cada vez que ele compra o pay-per-view, ele fica mais distante ainda de ir pro estádio. Claro. Porque ele vai falar pra esposa, vou pro estádio. Já paguei. Não, você já pagou o pay-per-view, vai ficar aqui, você não vai levar o nosso filho. Não, se for, vai só você. Porque você não vai expor o nosso filho a essas cenas de barbárie. Aí a gente tem um monte de mensagem aqui, tá? Eu já vou ler algumas aqui, vamos colocar na tela. Mas o Nicola tocou num ponto que é bastante importante. E é o que o Calil disse há pouco também, que a gente viu lá na entrevista ao UOL, onde ele fala o seguinte: lugar de estádio é para rico e pobre tem que ficar assistindo pela TV. Será que é assim mesmo?
Porque vejam só como os jogos hoje são transmitidos pela televisão. A gente tem uma tela que mostra o que acontece, por exemplo, no Campeonato Paulista, tá? Com times importantes, com times que têm seus estádios, mas também com boas audiências. Então, olha, só 20% dos jogos eles foram transmitidos na TV aberta. Então você pega, por exemplo, o Corinthians, dos 7 jogos que fez, só 2 foram na TV aberta. O Palmeiras, dos 7 que fez, 1 só na TV aberta e 5 no pay-per-view. Então, quer dizer, o cara tem que ter a televisão, comprar a televisão a cabo, tem que comprar a televisão a cabo e ainda comprar o pay-per-view. No São Paulo também. E aí os clássicos, os mais importantes, já foram 3. Por enquanto, só 1 com TV aberta, o Santos e São Paulo. Palmeiras e Corinthians foi pay-per-view, Corinthians e São Paulo foi pay-per-view e no próximo final de semana, na próxima rodada, tem Palmeiras e Santos também pay-per-view. Então, a conclusão que eu chego é a seguinte, o pobre ele não vê nem pela televisão, nem no estádio. Ele não assiste ao futebol mais. Sobrou nada pro pobre. E o dinheiro do pobre também não interessa, né? Os caras. Se vê pelas lojas de clubes, é só camisa, quer dizer, às vezes o cara quer comprar um chaveirinho, uma canetinha, motivar, porque as pessoas acham que a paixão nasce e fica o tempo inteiro pela televisão, né? E a experiência de estádio? Que pode, inclusive, render interesse para a televisão. Os caras jogam tudo isso fora. Está virando cada vez uma atividade em que o torcedor de estádio é desestimulado. Independentemente da questão do dinheiro. Claro, tem que ter dinheiro hoje para ir para estádio. Não é que nem quando eu era criança que se levava 3 pessoas junto e pagava para todo mundo e estava tudo bem. Hoje ninguém consegue fazer isso. Sim. Professor, até na Inglaterra, que todo mundo considera um exemplo de organização, e realmente essas coisas não acontecem. Mas até lá existe uma indignação com essa questão da elitização, do clima dos estádios que é ascético, sabe? Até lá onde tudo deveria ser perfeito, existe uma discussão falando, pô, mas... E a contrapartida, cara? Quer dizer, o futebol é um evento popular, o futebol é um esporte popular, pô. E você falar assim, que é pra rico... É pra rico, pobre não pode ir. E aí ele até na sequência da entrevista, né? ele fala assim, não, isso não é um preconceito, porque quando você vai nos Estados Unidos, vai na Alemanha, o estádio, pra você ir ao estádio custa tanto. Na Alemanha nem tanto, até o exemplo que ele deu não é tão válido. E outra coisa, é a realidade do país que é completamente diferente. Não tem como comparar os Estados Unidos com o Brasil. Mesmo assim, a variação de setor e valor é muito grande nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui o cara não tem saneamento básico. Se o cara não tem saneamento básico, ele não vai gastar dinheiro. Nem com ingresso, nem com pay-per-view. O Léo citou o exemplo da Premier League. Há uma discussão, há um inconformismo, mas os estádios estão cheios. Então, essa discussão ela perde força. No Brasil, com uma média de público de 15 mil pagantes por jogo, no Campeonato Brasileiro, acho que essa discussão ela fica ainda mais forte, ela fica ainda mais presente. Sobre o fenômeno do afastamento do torcedor do estádio e agora dos jogos na TV. Acho que o único setor que deve comemorar essa questão é o rádio. Porque o rádio já foi ameaçado de extinção e vai ter muita gente que vai precisar recorrer ao rádio, Bruno. Porque não tem dinheiro para comprar o pay-per-view, não tem dinheiro para comprar ingresso e não tem dinheiro para se associar a um programa de sócio-torcedor. Boa pra ver por isso. Pois é. Mas sabe o que o cara faz? O cara mete um gato. Tá bom, mas é que... Tem gente que não vai se sujeitar a comprar gato e tem gente que vai ficar alijada. Brasil, isso aí sabe é o que vai febre. acontecer, Bruno? Gato, quando faz churrasco com gato, faz... E assim, Bruno, no segundo semestre, ou melhor, a partir de maio, quando o Campeonato Brasileiro começar, a gente vai ver esse fenômeno se repetindo, não só por questões comerciais e financeiras, mas também porque por conta de arranjos. Tem uma parte dos clubes que integram a Série A que não estão, que na TV fechada estão fechados com um canal, outras fechados com outro canal. Na TV aberta, por exemplo, Palmeiras e Atlético Paranaense não estão fechados com ninguém. Então, nesse exato momento, a gente tem 74 jogos dos 380 do Brasileiro que estão descobertos, tanto na TV aberta quanto no pay-per-view. Você não pode transmitir nenhum jogo em que o Palmeiras esteja envolvido, nem nenhum jogo que o Atlético Paranaense está envolvido. São 38 de um, 38 de outro, só que como eles se enfrentam, dá 38 e 36, aí você chega à conta de 74. Então tem 74 jogos hoje, nesse momento, para rádio. Que caminho, para qual caminho nós vamos? A segregação no estádio é algo que a gente lamenta, mas já existe. Da televisão também vai ser assim? E assim, é uma falta de proporção. Porque, pô, você realmente, se fosse como na Premier League, se você tivesse 40 mil ricos para encher um estádio... Sim.
Pô, legal, tem isso aí? Tem 40 mil ricos para encher? Não, e assim, Léo, eu não acho que a classe social faz o cara ser mais ou menos fanático. Tá. Tem cara que é pobre que é muito fanático, tem cara que é rico, milionário que é muito fanático. Sim. Do mesmo jeito que tem pobre que não é tanto e tem rico que também não é. Mas até por isso, por você ter por fanatismo não ser reproduzido em classe social, todo mundo tem o direito de ir. Claro. Ô, Bruno, um exemplo, é o estádio do Corinthians. Professor, você já frequentou bastante, né? Hoje está mais no sofazinho, mas... Ele frequentou mais o Pacaembu. Por que o setor oeste não lota? Porque é caro, professor. Porque ninguém tem dinheiro, não tem agora bala. Pensa quantas pessoas poderiam ocupar aqueles espaços. Quantas pessoas poderiam frequentemente ocupar aqueles espaços? Que ironia, né? Que é o Corinthians em Itaquera. Esse prédio... na Zona Leste. Esse prédio, Léo, era o prédio que... Quando o estádio foi concebido, era o prédio que garantiria o pagamento do financiamento. Para quem nunca foi à Arena do Corinthians, o prédio onde estão concentradas as câmeras de TV é o setor oeste, é o prédio oeste, né? Que tem a concentração de ingressos mais caros. É por lá, por exemplo, que estão os camarotes, todos ou quase todos desocupados. As cadeiras cativas, que a ideia do Corinthians era ter 8.500, hoje são 1.500, porque foi o número de cadeiras cativas que você conseguiu comercializar. E todas as outras cadeiras, professor, que em várias vezes com o estádio completamente cheio, que é o que a gente vê, a gente olha para cá quando alguma câmera mostra e tem muitos espaços. Então, é uma comprovação de que, mesmo tendo uma das torcidas, a segunda torcida mais popular do país, e uma torcida formada por muita gente com dinheiro, o valor está caro. E assim, os clubes...